Olá, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda à nossa aula. Eu sou Pedro Zato e hoje nós vamos falar sobre um dos sofrimentos mais silenciosos na vida adulta, a ansiedade financeira. Aquele aperto no peito quando o celular vibra com uma notificação do banco. A sensação de medo antes de abrir o aplicativo da conta. As noites em que o corpo está na cama, mas a mente continua fazendo contas. Talvez você esteja vivendo essa realidade agora. Talvez você trabalhe muito, e mesmo assim sinta que nunca é suficiente. Talvez você tenha medo do futuro, medo de faltar, medo de perder estabilidade, medo de não conseguir sustentar a própria vida. E eu preciso te dizer uma coisa importante logo no começo dessa aula. Ansiedade financeira não é só sobre dinheiro, ela é sobre segurança emocional, é sobre medo, é sobre sobrevivência. Muitas pessoas acreditam que só sofre com ansiedade financeira quem está passando necessidade, mas isso não é verdade. Existem pessoas ganhando bem e ainda assim vivendo em um estado permanente de alerta, porque o problema não está apenas na conta bancária, está na relação emocional construída com o dinheiro. E nessa aula de hoje, você vai entender o que é ansiedade financeira, como ela afeta a sua mente e o seu corpo, como a infância influencia sua relação com o dinheiro, o impacto emocional da escassez, como desenvolver uma mentalidade de segurança emocional, como recuperar clareza mental, como organizar sua vida financeira sem culpa, como reduzir o medo constante do futuro e como construir uma paz emocional mesmo em tempos difíceis. Hoje nós não vamos falar sobre cobrança, não vamos focar em dívidas, porque o objetivo aqui não é sentir culpa financeira. O objetivo aqui é devolver consciência, paz, clareza e esperança prática. Porque prosperidade não é apenas guardar dinheiro. Prosperidade é conseguir viver sem o medo dominar a sua mente. Então, respira fundo, porque talvez hoje você descubra que o problema nunca foi apenas o dinheiro, mas a dor emocional escondida por trás dele. E quando você aprende a cuidar dessa dor, a vida começa a se transformar. Ansiedade financeira não é simplesmente preocupação com dinheiro. A preocupação saudável faz parte da vida adulta. Todo adulto precisa pensar em orçamento, planejamento, responsabilidades. O problema começa quando isso deixa de ser cuidado e vira estado permanente de preocupação. Quando o cérebro entra em um alerta contínuo, a ansiedade financeira acontece quando a mente passa a interpretar dinheiro como uma ameaça, mesmo quando não existe um perigo imediato. É como se o cérebro dissesse: algo ruim vai acontecer, vai faltar, cuidado, vai acontecer algo e você não está seguro. Então, o corpo começa a responder. A pessoa vive antecipando tragédias, pensando no pior cenário, tentando prever tudo, tentando controlar tudo, mas nada parece o suficiente. Então surgem vários sintomas: insônia, irritabilidade, exaustão mental, sensação de fracasso, vergonha, medo constante de escassez, culpa ao gastar, medo de olhar o saldo, sensação de sufocamento, pensamentos pessimistas sobre o futuro. E aqui está algo muito importante. A ansiedade financeira não depende apenas da realidade econômica, ela depende da percepção de insegurança. Duas pessoas podem ganhar exatamente o mesmo valor. Uma consegue viver com equilíbrio, a outra vive no desespero, porque dinheiro é emocional. Dinheiro representa segurança, proteção, liberdade, poder, controle, valor pessoal e dignidade. Quando esses significados ficam ameaçados, o sistema nervoso entra em modo de sobrevivência e o corpo responde como se estivesse diante de um perigo real. Seu cérebro não diferencia perfeitamente ameaça física de ameaça emocional. Para o sistema nervoso, o medo de faltar dinheiro pode ativar o corpo da mesma maneira que um perigo físico. Por isso, tanta gente vive cansada emocionalmente. A ansiedade financeira mantém o organismo em hipervigilância. O cortisol sobe, a tensão muscular aumenta e o sono piora. A mente não desacelera e, nesse estado, você não pensa com clareza, você só reage. Por isso, muitas pessoas compram impulsivamente, fogem da realidade financeira, trabalham compulsivamente, se isolam, procrastinam decisões importantes, vivem em exaustão mental, tentam anestesiar suas emoções consumindo coisas, porque muitas compras não são sobre necessidade.
São tentativas emocionais de aliviar a ansiedade. E aqui está algo libertador. Você não é irresponsável porque sente medo financeiro. Muitas vezes, você só está emocionalmente abalado. Agora, nós vamos entrar em uma parte mais profunda, porque o medo financeiro da vida adulta muitas vezes pode ter começado muito antes do primeiro salário, lá na infância. Muitas pessoas cresceram ouvindo frases como: dinheiro não dá em árvore, a vida é difícil, só sofre quem é pobre. Você precisa trabalhar duro, juntar dinheiro é coisa de rico. Quem tem dinheiro fez algo errado. Dinheiro não traz felicidade. Não dá para viver bem nesse país. E talvez você nem perceba, mas essas frases viram programação emocional, viram crenças, e crenças moldam o comportamento. O cérebro aprende padrões. A criança aprende observando, ouvindo e absorvendo tudo ao redor. Ela vê discussões por dinheiro, escassez dentro de casa, pais desesperados, falta do básico, ansiedade constante no lar. E ela conclui emocionalmente: dinheiro significa problema. Faltar é traumático. Gastar é arriscado. Eu preciso viver economizando em tudo. Mesmo que anos se passem, o corpo continua reagindo como se ainda estivesse naquela realidade. Isso se chama memória emocional da escassez. Talvez hoje você tenha estabilidade, mas seu sistema nervoso continua alimentando de forma inconsciente a crença de que o colapso está próximo. Isso explica por que algumas pessoas sentem culpa ao comprar algo para si mesmas. Não conseguem descansar. Precisam justificar cada conquista. Sentem medo quando algo dá certo. Acham que nunca merecem conforto. Sentem ansiedade mesmo quando tudo está relativamente bem, porque existe um termômetro financeiro emocional dentro da mente, um padrão inconsciente que regula o quanto você acredita merecer. Isso é muito profundo, porque dinheiro também tem relação com o valor pessoal. Muitas pessoas não aprenderam prosperidade, aprenderam a se manter no estado de sobrevivência. Existe uma grande diferença entre sobreviver e viver. Então, eu gostaria que você refletisse sobre essas questões agora. Como foi sua infância? Escassa ou abundante? O que você mais costumava ouvir sobre o dinheiro? Você sente culpa ao receber? Você se minimiza quando recebe elogios? Você sente que nunca é o suficiente? Você sente que o dinheiro escapa das suas mãos? Você vive em um estado constante de preocupação? Porque muitas vezes, a ansiedade financeira adulta é uma continuação do padrão emocional da infância. E compreender a origem desse medo é o principal passo para a transformação da relação com o dinheiro. Existe uma culpa silenciosa que acompanha muita gente, a culpa de gastar consigo mesmo. A pessoa compra algo necessário e se sente angustiada. Compra algo simples e sente medo. Investe no seu próprio bem-estar e sente vergonha, porque aprendeu que prazer é irresponsabilidade, que descanso é preguiça, que conforto é um luxo perigoso. Isso acontece com muitas pessoas que cresceram em um ambiente de escassez emocional. O cérebro aprende que economizar significa sobrevivência, então surge um paradoxo doloroso. A pessoa trabalha muito, mas não consegue viver. Ela vive acumulando medo, acumulando tensão, guardando energia para um desastre imaginário que talvez nunca aconteça, mesmo quando a vida já está relativamente segura. E isso produz exaustão emocional, porque viver em modo de sobrevivência cansa. Você não nasceu para viver permanentemente em alerta. A vida não é apenas para pagar contas. Você precisa ter espaço para descanso, prazer, leveza, relações, tempo livre, saúde mental e presença. E aqui está algo importante. Equilíbrio não é luxo. Autocuidado consciente não é desperdício. Descansar não é fracasso. Prosperidade não significa excesso. Significa viver com dignidade emocional. Isso muda muito o nosso olhar, porque organizar a vida financeira não é parar de viver. É construir segurança sem destruir sua paz mental. Agora, vamos entrar em um conceito extremamente poderoso: a diferença entre abastança e abundância. Muita gente acredita que essas palavras significam a mesma coisa. A abastança está ligada ao ter, a abundância está ligada ao ser. A abastança é material, é quantidade, acúmulo, saldo, patrimônio. Ela diz: eu tenho muito, mas existe um problema. Alguém pode ter muito dinheiro
e ainda viver aterrorizado, porque o medo de perder pode ser maior do que a capacidade de aproveitar. Já a abundância é diferente. É mentalidade, confiança, criatividade, capacidade de adaptação. Ela diz, eu sou capaz, eu consigo recomeçar. Existe saída. Isso muda completamente a ansiedade financeira, porque a pessoa deixa de enxergar dinheiro como única fonte de segurança e começa a enxergar valor também em conhecimento, relações, inteligência emocional, criatividade, experiência, capacidade de aprender, habilidade de se reinventar. Para você entender melhor, imagine duas árvores. A primeira árvore representa a abastança. Ela está carregada de frutos. Os galhos estão pesados e existe muito acúmulo. De longe, ela parece perfeita, mas existe um problema invisível. As raízes não são longas. Ela vive com medo da próxima tempestade, com medo de perder os frutos, com medo de alguém tirar aquilo que acumulou. Essa é a lógica da abastança. O foco está apenas no que possui, nos frutos, na quantidade, no estoque. E por isso, muitas pessoas podem ter dinheiro, mas continuar emocionalmente inseguras, porque vivem tentando proteger o que acumularam. Agora, imagine a segunda árvore. Ela representa a abundância. Talvez ela nem esteja tão carregada de frutos naquele momento, mas ela possui raízes profundas e confia no ciclo da natureza. Sabe que as estações mudam, sabe que alguns frutos caem, sabe que haverá inverno, mas também sabe que a vida continua fluindo pelas raízes e por isso ela nem entra em desespero quando perde alguns frutos, porque sua confiança não está apenas no que ela tem, está na capacidade de continuar produzindo, se não nesse ano, no próximo. Essa é a abundância. A abundância entende que frutos vão e voltam, as estações mudam, perdas fazem parte da vida, mas a fonte continua viva. A abastança olha para os frutos e diz, eu preciso guardar tudo. A abundância olha para as raízes e diz, enquanto houver vida em mim, novos frutos nascerão. E talvez essa seja a diferença mais profunda entre riqueza externa e paz interior, porque existem pessoas cercadas de frutos, mas vivendo em constante medo, não reconhecendo o seu próprio potencial. Existem pessoas que, mesmo atravessando fases difíceis, mantêm serenidade, porque aprenderam a confiar na própria capacidade de recomeçar. Pense sobre isso. Paz financeira não é apenas ter dinheiro, é não viver escravo do medo. Mas então, o que é prosperidade de verdade? Muitas pessoas associam prosperidade apenas ao dinheiro, mas prosperidade é muito maior. Prosperidade é um estado de bem-estar. Podemos ser prósperos em saúde, paz mental, tempo livre, bons relacionamentos, sentimento de realização, equilíbrio emocional, sensação de propósito, harmonia interior. Uma pessoa pode ter estabilidade financeira e ainda assim viver profundamente infeliz. Porque prosperidade verdadeira não é apenas riqueza externa, é alinhamento interno. A palavra prosperidade vem do latim, e sua raiz significa obter aquilo que se deseja. Isso varia de pessoa para pessoa. Para alguns, prosperidade significa liberdade, para outros, tempo, para outros significa saúde. Sim, podemos ser prósperos em saúde. E para outros, significa tranquilidade. E talvez esse seja um dos grandes problemas da ansiedade financeira moderna. As pessoas estão tentando alcançar uma definição de sucesso criada pelos outros. Vivemos numa sociedade onde tudo parece insuficiente. Sempre existe alguém ganhando mais, comprando mais, exibindo mais, e isso alimenta a comparação constante. Mas prosperidade não pode ser baseada apenas em aparência, porque a aparência não revela paz emocional. Você pode ter uma vida simples e ainda assim ser profundamente próspero. Se você consegue dormir em paz, se consegue viver com dignidade, se consegue desfrutar da própria vida, se consegue sentir gratidão, se consegue manter sua saúde mental, isso também é prosperidade. E aqui existe uma pergunta importante. Você quer apenas parecer bem ou realmente viver bem? Porque são coisas bem diferentes. Aqui vai algumas estratégias práticas para reduzir a ansiedade financeira. A primeira estratégia é, primeiro, pare de fugir da realidade financeira. Evitar olhar sua situação aumenta a ansiedade. O cérebro cria monstros maiores que a realidade. Então faça algo simples. Pegue papel e caneta ou abra uma planilha e reorganize. Receitas, seus gastos fixos, gastos variáveis, hábitos de consumo, prioridades, objetivos,
sem culpa, sem julgamento e sem sentir vergonha. A clareza devolve o poder, porque desorganização gera mais ansiedade. A organização gera a sensação de segurança, mesmo antes da solução aparecer. Segundo, cria um fundo de segurança emocional. Alguns chamam de reserva de emergência. Eu não gosto desse termo porque sempre atrai alguma emergência ou algum obstáculo financeiro para resolver. Então prefiro chamar de segurança emocional. Não pense apenas como dinheiro guardado. Pense como tranquilidade psicológica. Seu cérebro precisa sentir proteção. Comece pequeno, R$10, R$20, R$50. O valor importa menos do que o hábito. O importante aqui é configurar a mente de que você é capaz de guardar dinheiro, porque o cérebro aprende segurança por repetição. Terceiro, a regra dos 5 segundos. Antes de comprar qualquer coisa, pare, respire e pergunte: eu preciso disso? Isso faz sentido para a minha vida? Eu posso pagar isso com tranquilidade? Essa pausa e reflexão reduz decisões impulsivas, porque muitas compras são emocionais. São tentativas de anestesiar o vazio causado pela ansiedade, o cansaço e a carência. Quarto, organize o ambiente externo. Ambiente bagunçado aumenta a sensação mental de caos. Quando organizamos o lado externo, o cérebro sente mais controle interno. Faça pequenas faxinas emocionais. Desapegue do excesso. Crie um ambiente de leveza. Quinto, desenvolva múltiplas fontes de valor. Ao invés de você olhar para onde cortar gastos, comece a olhar de que forma pode gerar mais fontes de renda. Muitas vezes não temos mais onde cortar e ficar olhando só para isso drena a nossa energia. Mude o foco para criar possibilidade de ganhos. A segurança emocional não pode depender apenas do dinheiro. Fortaleça também conhecimento, habilidade, relações, saúde emocional, criatividade, inteligência emocional. Quanto mais recursos internos você desenvolve, menos refém do medo você se torna. Sexto, reduza o consumo da comparação. A internet aumentou muito a ansiedade financeira, porque você compara os seus bastidores com o palco dos outros. Lembre-se, comparação constante destrói a sua paz mental. Sétimo, pratique a gratidão. Gratidão não é negar as dificuldades, é reconhecer aquilo que já tem. A mente ansiosa foca no que falta. A mente equilibrada também reconhece o que já possui. Se você tem um lugar para dormir, comida, pessoas que te amam, capacidade de aprender, saúde para continuar, então existe base para a reconstrução emocional. E a gratidão muda o estado interno da mente. Oitavo, doação. Quando você doa, a vida entende que você está no fluxo e que você tem o bastante. Pode-se pagar um plano de saúde para os pais, e muitas vezes nem precisa ser dinheiro. Doar o seu tempo em prol do próximo. Se você chegou até aqui, eu quero que você lembre de uma coisa muito importante. Você não precisa resolver toda a sua vida hoje. Mas você precisa parar de fugir dela. A ansiedade financeira não desaparece com mágica. Ela diminui com consciência, clareza, pequenos passos e segurança emocional. Talvez você tenha passado anos acreditando que era incapaz, fraco ou inconsequente. Mas muitas vezes você só estava emocionalmente ferido, carregando medos antigos, traumas silenciosos, memórias de escassez, muitas vezes que não eram nem seus. E agora você pode recomeçar diferente, sem perfeição, sem culpa e sem comparação, porque prosperidade verdadeira não é viver sem problemas, é viver sem ser dominado pelo medo. Então, o seu desafio hoje é simples. Escolha uma ação prática, apenas uma. Organizar seus gastos, criar uma pequena reserva, diminuir compras impulsivas, fazer uma pausa antes de consumir, agradecer mais, comparar menos ou simplesmente se perdoar pelos erros do passado. Porque o passado é um lugar de aprendizado, não de moradia. E nunca se esqueça disso. Você é muito maior do que sua situação financeira atual. Seu valor não está no saldo da sua conta. Você é infinitamente mais que isso. Seu valor está na sua capacidade de continuar, de aprender, de recomeçar, de construir novas raízes. Obrigado por estar aqui. Se essa aula te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também está perdendo o sono por causa do dinheiro. Nos vemos na próxima aula.